Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje é um dia especial. Estamos com Luiz Maria. Luiz Maria, ele consagrado a Nossa Senhora, aluno de filosofia, vai nos falar sobre um tema especial: castidade. Castidade, que o rei se encante com vossa beleza, que o rei se encante com vossa beleza de castidade. Interessante que a Igreja Católica convida todos os fiéis a viverem a castidade. A castidade é uma virtude moral. A castidade é um dom de Deus. Ela permite uma integração positiva da sexualidade na pessoa. Uma coisa importante que é um domínio de si. A castidade é dominar-se, é o domínio, é cuidar-se. Interessante que uma pessoa que comanda suas paixões, ele alcança a paz. Já se ele se deixa dominar por as paixões, ele se torna infeliz. A castidade necessita de um domínio, de um cuidado, de um investimento. Necessita de oração. Então essa virtude da castidade, ela circula na órbita da virtude cardinal da temperança. Falar de castidade tem que falar da Santíssima Virgem Maria. Ela nos ensina que vale a pena ser casto, que vale a pena ser puro. Ela, depois de ter concebido Cristo, de ter nascido Jesus, ela quis permanecer virgem, para que ela pudesse exercer sua maternidade sobre toda a humanidade, sobre mim, sobre você. Ela valorizou muito a família. Ela foi fiel ao seu esposo, São José. Cuidou de Jesus com muito carinho. Nossa Senhora nos ajuda cada dia a sermos castos, conscientes de que contamos com seu auxílio maternal, como ela cuidou do seu filho. Então, Mara, como a Santíssima Virgem Maria nos estimula a viver essa castidade? Meus irmãos, nós temos que compreender a castidade numa amplitude muito maior do que o ato sexual, tá certo? A castidade vai estar ligado à pureza. A castidade vai estar ligada ao pudor. Deixa eu te contar uma história, eu não sei se você se lembra, César. Nós uma vez fomos fazer um passeio de trem e lá tinha uma mocinha e a gente percebia que ela estava meio agoniadinha. Bom, resumindo, quando o trem parou, essa menina desceu do trem, tá certo? Do lado de fora, ela simplesmente baixou as calças, fez xixi na frente de todo mundo, lembra disso? Lembro, sim. Sem nenhum constrangimento. Uma falta total de pudor. Por quê? Porque ela não reservava o seu corpo, ela não protegia em nada o seu corpo. Então, meus irmãos, o que eu quero que você perceba é justamente o seguinte: aquela menina era virgem, não era virgem, não é essa o foco que nós estamos querendo te mostrar, te apresentar. Mas nós queremos refletir com você que ela não teve castidade nenhuma. Por quê? Porque ela não se preservou. Você compreende isso? Eu vou puxar pela sua imaginação. Lembra, ou pense aí, e eu vou colocar aqui duas belezas para você imaginar. Imagina a beleza de uma mulata, tá certo? Em pleno carnaval no Rio de Janeiro. Cuidado para não pensar muito, viu, César? Mas vamos lá. Como é que você vê essa mulata? Como é que ela está vestida? Sensual, lógico, poucas roupas, não é assim? Ela está fazendo que movimento? Ela está sambando, ela está olhando para você, despertando em você desejos. Tudo bem? Agora, pensa na pessoa que está do lado dela, que está olhando para ela. O que é que essa pessoa está pensando? Será que aquela pessoa não está pensando, imaginando um ato sexual? Será que ela não está desejando, levando as pessoas a imaginarem luxúrias e orgias? Entende isso, meu irmão? Agora eu vou lhe dar outra situação para que você pense. Pensa aí na Virgem Maria de Fátima. Como é que ela está vestida, hein? Como é que está a posição das mãos de Nossa Senhora? Então, o que eu quero que você pense, meu irmão, é que as situações lhe atraem a quê? A Virgem de Fátima lhe atrai ou lhe estimula a oração? Mas será que aquela mulata também lhe estimula a oração? Vocês compreendem isso? Tudo é uma questão de sedução. A Virgem Maria também nos seduz, mas nos seduz e nos leva a um desejo. Que desejo a Virgem Maria te leva? Talvez o desejo pela Eucaristia.
Será que a mulata também deseja e faz você se lembrar do momento da Santa Missa? Claro que não, meu irmão. Então, Nossa Senhora, ela vai despertar cada vez mais em você o desejo pela castidade. Por quê? Porque ela vai te conduzir a um arrependimento, ela vai te levar, ela vai te guiar, ela vai te reportar a uma confissão, aos sacramentos, tá certo? Santo Ambrósio vai dizer uma coisa muito interessante que eu nunca tinha escutado de outro santo. A Virgem Maria é a porta-bandeira da castidade, é a porta-bandeira da virgindade, porque é isso que ela vai estimular os seus cada vez mais. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer uma coisa belíssima também, que cada vez mais que nós olhamos para Nossa Senhora, mais desejo nós temos de viver essa castidade. E ele vai dar um exemplo, são 2 exemplos que na verdade são dados pelos santos, que a gente faz pensar e refletir um pouco. Vou fazer com você esse exemplo que ele nos deu. Ele diz assim, se você tiver com a vela na sua mão e tiver num ambiente que está ventando, qual é a primeira coisa que você faz na vela? Proteger. Proteger. Botar a mãozinha, tá certo? Para quê? Para que aquela vela, aquela luz não se apague. Então, meu irmão, se você está querendo proteger sua castidade, se reserve de certas situações. Por quê? Porque se você estiver exposto a algumas situações, você não vai conseguir estar com a vela da luz acesa. Tá certo? Então, se você é casado, se você não é casado, busque viver a castidade, tá certo? Um outro exemplo que vai ser dado é, se você sabe que naquela noite um ladrão vai entrar na sua casa, você vai deixar para fechar a porta depois que o ladrão entrou? Não, você vai se reservar antes. Você vai se armar de uma forma que você se proteja. Então, meu irmão, não quero saber se você é virgem, se você não é virgem. Tá certo? Eu estou dizendo para que você recorra à Virgem Maria. Peça a Nossa Senhora para que ela possa cada vez mais te proteger. Porque quando Nossa Senhora está contigo, e Santo Afonso vai dizer isso também, que Nossa Senhora é um terror para os demônios. Por quê? Porque quando eu recorro à Virgem Maria, Santa Brígida vai dar esse enfoque, ela teve uma visualização de Nossa Senhora, não sei se você sabe, e Santa Brígida dizia justamente isso, que a Virgem Maria dizia que quando uma alma estava para pecar, para cair, não é, no vício da castidade, bastava dizer, valei-me minha mãe, que a Virgem Maria vinha e espantava todos os demônios que lá estavam. Então, meu irmão, se você é um devoto da Virgem Maria, recorra, busque viver cada vez mais essa castidade. Porque cada vez que você busca mais a Virgem Maria, mais ela vai ser modelo, mais ela vai ser exemplo dessa castidade, mais ela vai te guiar a oração, mais ela vai te guiar a mortificação, mais você vai fugir das situações de queda e ocasiões do pecado. É isso que a Virgem Maria faz. E nós estamos falando sobre castidade, né? Mas na verdade nós não temos a definição de castidade. Né? Quando se fala Nossa Senhora como uma porta-bandeira, né? Nossa Senhora portando a bandeira da castidade. Ela que na nossa festa, ela está ali portando a bandeira diferente do que você colocou, que se apresenta nas orgias, especialmente do carnaval, que é a festa da carne, né? Tanto faz ser uma mulata, mas pode ser também uma branca sambista ou uma branca de outro. Os estímulos vão ser os serão mesmos, os mesmos, né? A festa da carne, a exposição da carne. Mas Nossa Senhora, ela porta a bandeira da proteção da carne. Mas então, Luiz, a Virgem Maria, ela nos ensina que vale a pena ser puro, né? Então, que todo cristão é chamado à castidade. O cristão já está dizendo, o cristão é revestido de Cristo. Cristo, modelo de castidade, o maior modelo da castidade é Jesus Cristo. Então, todos os fiéis são chamados a viver a castidade, independente do estado de vida, matrimônio, celibato, sacerdócio. No momento do batismo, todo cristão, todo católico se compromete a dirigir sua afetividade na castidade. Então, Luiz, o que é castidade? Muito bem, uma santa tarde a todos, né? O Catecismo da Igreja Católica nos coloca muito bem uma definição sobre o que é castidade. Nos diz o seguinte: a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Ou seja, a castidade é uma virtude que nos leva ao equilíbrio, nos leva a ter um equilíbrio entre os nossos desejos carnais e os nossos anseios espirituais, não fazendo com que um se sobreponha ao outro, né? Por exemplo, com que os nossos desejos, nossos afetos carnais, faça com que a nossa alma se empobreça.
como, por exemplo, mate as nossas muitas virtudes. Então, a castidade é uma virtude que nos leva a ter um domínio de nós mesmos, como já foi dito. Né? Uma outra coisa é que a castidade ela tem um papel primordial de restabelecer a nossa imagem e semelhança de Deus. Né? Como foi dito antes, quando nós olhamos para a imagem da Virgem Maria, ela sempre nos remete à oração, à elevação de nossa alma, a Deus. Né? Então, uma alma que vive a castidade é exatamente nesse sentido. Ela vai restaurar essa imagem e semelhança de Deus que nós somos. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, através da castidade, nós preservamos essa imagem e semelhança de Deus que somos. Como? Através de resguardando o nosso corpo, resguardando a nossa vontade, o nosso pudor, né? Então, guardando a nossa dignidade de pessoa, como ser humano. Então, esse é um dos maiores papéis, um dos principais papéis da castidade. E assim, a castidade, como ela é um dom, né? Ela é uma virtude, então nenhuma virtude é praticada para si mesmo. Nada de maneira egoísta, nenhuma virtude. Ela é sempre praticada ela é sempre praticada com o propósito de você comungar, de você unir, de você ajudar ao próximo, por exemplo. Então, aí nesse sentido, você consegue se relacionar com outra pessoa de maneira casta e assim você engrandece a si mesmo e ainda engrandece ao seu próximo. Então, a castidade ela é comum, né? Tanto você protege a si como protege ao outro que está com você. Não é isso que você colocou? Esse artigo que você escreve no livro Que o Rei se Encante com Vossa Beleza está muito rico. Então, o que mais você tem a nos dizer nessa primeira parte sobre castidade? Pronto. Então, como eu disse anteriormente, né, a castidade ela não é praticada somente para você. Ao mesmo tempo que você é casto consigo, você também consegue viver a virtude da castidade com o próximo, com o seu próximo. Né? Então, e nesse sentido, né, através desse relacionamento casto, né, esse relacionamento equilibrado com o próximo, você, como pessoa, consegue desenvolver-se, consegue preservar e consegue aumentar a sua dignidade, o seu valor humano. Esse valor que é tão perdido nos dias de hoje. Então, discutindo sobre castidade, todos somos chamados à castidade no nosso batismo. Por exemplo, os solteiros, aqueles solteiros que até aspiram ao matrimônio, mas eles são convidados a viver a continência até o casamento, a viver a abstinência sexual. Pela abrangência do contexto, é manter-se virgem, manter-se casto, manter-se puro, manter-se preservado. Mas também tem os casados. O casado é aquela fidelidade mútua do cônjuge. O casal, ele vive a castidade, vivendo só ele com a esposa, tendo a vida sexual depois de casado, os dois, não é que vai deixar de ter vida sexual, mas sim a castidade na fidelidade, porque o conceito castidade é mais abrangente do que relação sexual. Por exemplo, castidade se mistura com fidelidade. É um atributo elevado da pessoa para consigo, para com o seu interior, de tal modo que se alguém é fiel a outro, ele vive a castidade, certamente pelo fato de ser um compromisso com o seu íntimo, com o seu ser. Por exemplo, quem é fiel é casto, quem é casto é fiel. É um encontro consigo. Então, Luiz, a gente vai falando essas coisas, por sinal, coisas muito belas, mas no mundo atual, como é que você está vivendo isso? Como podemos encarar a castidade no mundo de hoje? Então, nos dias de hoje, nos dias atuais, essa virtude da castidade ela foi muito esquecida, foi muito deixada de lado. Né? Não se fala mais sobre castidade e muitas vezes quando se fala é tirada muito menosprezada. É uma virtude que hoje em dia ela é muito menosprezada, infelizmente, porque ela é uma virtude extremamente rica, mas é contrária ao que se prega, ao que o mundo prega nos dias de hoje. Como, por exemplo, hoje em dia nós vivemos muito na questão de saciar os nossos desejos e da maneira mais rápida e prática possível. Né? Então, isso é algo extremamente contrário à vivência da castidade, porque a castidade ela necessita de pequenas negações, pequenos sacrifícios, para que você possa viver uma vida casta. Então, hoje, um outro detalhe, a gente vive numa sociedade muito utilitarista, que se utiliza as coisas. E da mesma forma que estão se utilizando as coisas, também estão se utilizando as pessoas. Isso é algo extremamente
perigoso, né? E que impossibilita a vivência da castidade, né? Então, esse desejo de saciar as próprias necessidades e você está utilizando outra pessoa. Mas é possível sim, nos dias de hoje, viver castidade. Como? Buscando uma vida de oração, buscando uma vida de devoção à Virgem Maria, de buscar sempre estar na Santa Missa, uma devoção à Sagrada Eucaristia. Então, você buscar ter uma vida virtuosa e sempre nesse espírito de negar-se essas pequenas, fazer pequenos sacrifícios, né, em busca de algo maior. Que a castidade é uma virtude que nos leva sempre a algo maior. Talvez por isso ela seja tão esquecida. Pois é isso. Então, a castidade é muito mais amplo, é algo maior. É uma fidelidade ao próximo, é uma fidelidade ao próprio Deus. É ser sincero com os compromissos, ser sincero com as escolhas. Abnegar desejos da carne. Evitar a cobiça do alheio, do corpo alheio. É ser compromisso, castidade é compromisso. Um ponto que nós estávamos observando são virtudes que auxiliam a castidade, que já foram citadas aqui. Algumas virtudes como o pudor, proteger a intimidade, a humildade, fazer-se pequeno sabendo que só Deus é maior, confiar em Deus, fugir das situações que podem gerar conflito, a mortificação, mortificar a carne, mortificar os sentidos, mortificar os desejos, morrer para as suas vontades. Um outro ponto é a laboriosidade, o trabalho. Procurando trabalhar mais, vivemos a castidade. Procurando estudar mais, você consegue viver a castidade. Quando nós estamos trabalhando, tem um demônio nos perseguindo. Quando nós estamos sem fazer nada, tem uma legião de demônios nos perseguindo. Isso nos ensina Santo Afonso de Ligório. A caridade, não usar os outros, ter caridade para com os outros. E existem ofensas à castidade, como a luxúria, a masturbação, que é um ato anormal, antinatural, a fornicação, o ato sexual fora do contexto do casamento, a homossexualidade. Isso tudo foge da castidade. A pornografia, né? Usar o sexo de uma forma não cristã, fora do natural do que ele foi criado, a prostituição de vender-se. Quanta coisa borbulha quando se fala de castidade e a luta que se tem para adquiri-la. Então, Luiz, quais os perigos? Quais os perigos que põem em risco essa decisão pela castidade? O maior perigo para quem busca viver a castidade é exatamente o pecado capital da luxúria, né? Ele, e auxiliado também pelo pecado da preguiça, eles minam, eles vão destruindo a virtude da castidade. Porque quem busca a luxúria é aquela pessoa que busca saciar os seus desejos. O catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: a luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer sexual. Ou seja, é a busca incessante por prazer. E a luxúria, ela é um grande inimigo da nossa capacidade de desejar. Ela destrói principalmente a nossa capacidade de desejar. Ou seja, uma pessoa que vive na luxúria, ela vai ter cada vez mais desejos desordenados, desejos libertinos, desejos pornográficos, desejos cada vez mais horríveis, podemos dizer nesse sentido, né? E também a luxúria, ela destrói o vigor da nossa alma, a nossa potência, a nossa capacidade de amar ao próximo, a nossa sensibilidade. Ela confunde a nossa razão, os nossos pensamentos. Então, a luxúria é um pecado extremamente grave e perigoso para a vida de cada um de nós cristãos. Então é isso. Então um outro ponto é os santos. Notadamente, todos os santos reconhecidos da Igreja Católica, até os leigos, os religiosos, sempre fizemos e sempre faremos, e os santos sempre farão apologia à castidade, desde os primórdios do cristianismo até os dias atuais. Não podemos esquecer de São José. São José é apresentado pela Igreja como um modelo de castidade. Na verdade, São José foi aquele que primeiro se consagrou à Santíssima Virgem Maria, cuidando dela e do seu filho Jesus. Então, Luiz, qual a importância da consagração à Nossa Senhora? A consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, para vivermos a castidade. Para nós vivermos a castidade, é imprescindível nós termos uma verdadeira devoção para com a Virgem Maria, a Virgem Mãe de Deus,
a criatura mais pura que já andou por essa terra. Então, a consagração, ela entra como um reforço, um grande reforço para quem busca viver a castidade, para quem busca viver santamente. Por quê? Porque nós, através da consagração, nós recebemos o auxílio maternal da Virgem Maria. Ela nos comunica os seus dons, ela nos comunica as graças que Deus lhe concedeu, né? E também, nós também contamos com a ajuda de São José, como foi bem colocado pelo fundador, né? São José foi o modelo de homem, né, que viveu a virtude da castidade em tudo, né? Tanto que é conhecido pelo título de o casto esposo da Virgem. Então, é imprescindível que nós tenhamos essa devoção com a Virgem Maria, com a consagração. E também busquemos cada vez mais amar a Santa Eucaristia. Por quê? Para que nós tenhamos uma verdadeira comunhão com Deus através da Eucaristia, é preciso que a gente esteja em estado de graça, né? Através das confissões, através da nossa vida de oração. Então, tudo isso vai nos ajudando a perseverar nessa virtude. Então, Mara, você como minha esposa, a luta da vivência da castidade. Somos casados há 23 anos, né? Coloco no jargão, nem um chifre, nem um grito. Mas como viver a castidade como casal, como matrimônio? É interessante, gente. Vamos pensar castidade, se preservar, tá certo? Nem um chifre. Mas quantas vezes eu me expus a situações que não conduzia com a mulher casada? A forma de vestir, a forma de falar, é muito amplo, meu irmão. Hoje eu quero assim, desejar um cheiro bem grande em Heitor, filho de Bruno e Alain, que nasceu, que veio ao mundo ontem. Eu vou falar agora para as mamães, tá certo? Mamães, vocês que estão amamentando, vocês que tiveram a grande graça de ter nas mãos um grande milagre da vida. Às vezes nós faltamos a castidade até mesmo na hora que vamos dar aos nossos filhos de mamar. Quantas mulheres pegam seu neném na frente de todo mundo, colocam o peito de fora e começam a amamentar e foge da castidade, porque aquele leite materno vai fazer um bem tão grande. Mas quantas pessoas ao seu redor estão olhando para o seu peito e desejando aquele peito? Você compreende isso? Veja como a castidade é algo mais amplo. E alguém pode dizer até que estamos exagerando. Mas não, a natureza humana é assim. As pessoas veem assim. Quantas vezes, né, César, eu tive o desejo de estar bem formosa, com roupas bem curtas, mas, meu irmão, eu não tinha a intenção de atrair outros homens para mim, mas talvez quantas pessoas eu levei a pecar pela falta de castidade que eu estava vivenciando, você entende? E aí você pode pensar assim, mas Mário, eu já tenho 20, 30 anos de casado, 40 anos de casado, nós não temos os mesmos atrativos do corpo um do outro. E daí, meu irmão? Eu sempre digo que a parte mais gostosa de um homem, sabe qual que é? É o peito. Aquilo que mais vai permitir que um casal permaneça junto não é o corpo, mas é a fidelidade, é o companheirismo. É isso que vai fazer, é essa castidade que vai levar, que vai te guiar há muitos anos. E deixa eu te dizer, eu não sei como é que você vive o seu relacionamento hoje, mas se agora, nesse momento, você se arrepende de algo que você faz, de algo que você se assistiu, de algo que você conversou, busca um padre. Confessa seus pecados. E isso vai lhe dar uma força muito maior, não é, César? De vivenciar esse sacramento. Às vezes até você pode não estar entendendo se estamos falando de você, mas é de você mesmo. Blusas curtas, shorts curtos, mini saias. Quantos pensamentos luxuriosos desencadeastes, inclusive em homens casados. Não foram só em solteiros e em casados. Quantos pensamentos luxuriosos? E isso tem que ser refletido. Quanto exagero ao colocar-se cirurgias plásticas, próteses de silicone, para embelezar partes que são valorizadas e expostas. Expostas para a sedução. E essa sedução, como barafustrou a cabeça de alguns homens, de algumas mulheres que caíram no pecado da luxúria. E ainda se dizem muito assim, né, César? O que é lindo é para ser mostrado. É para ser mostrado. Ou eu me visto assim para mim, eu sou assim para mim. Quantas danças sensuais exageradas, principalmente na linha do funk, na linha das músicas mais modernas. Vamos buscar um equilíbrio, um equilíbrio de mente. Aí quando Mara diz, procura o sacerdote. Procure o sacerdote, procure um orientador espiritual, procure alguém para lhe orientar, porque às vezes a gente pode estar cego
sendo guiado por outro cego, e um cego que guia outro cego, caem os dois no buraco. Então, que vocês possam ler sobre esse tema, que o Rei se encante com vossa beleza de castidade, que encontra-se no nosso livro. No nosso livro, do Que o Rei se encante com vossa beleza, esse livro você pode adquiri-lo na loja Sagrada Família. Na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Nova, da Catedral Metropolitana, você pode adquirir esse material. Adquire também pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Lá você pode adquirir também esse material. Um outro ponto é da loja Sagrada Família, na loja Mãe do Amor, lá no shopping da Zona Norte, que também tem lá na Cidade Alta, na Coronel Cascudo. Estamos agora numa fase com vários grupos de consagração a Nossa Senhora. Se você deseja se consagrar à Virgem Maria, entre em contato conosco, na nossa comunidade, na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Estamos em várias paróquias dando cursos de consagração. É uma época boa. A consagração a Nossa Senhora nos preserva, nos leva à castidade. E se de repente na sua paróquia a gente não está fazendo curso, nos convide. Converse com seu padre, nós temos que ir, mas nós precisamos da permissão dele. De repente, se ele acolhe a fraternidade, com todo prazer iremos. E vocês que nos assistem, esse programa será reprisado às 9 da noite aqui na TV Potiguar. Também mandar um abraço, um beijo grande para Filemon, que está na UTI do São Lucas, para a dona Raimunda, para a dona Shirley, todos aqueles que assistem o Consagra-te TV. E Luiz de Maria, você tem algum alô para mandar para alguém? Vou mandar um beijo para minha família, para minha namorada Fernanda, que muito me ajuda a viver a castidade. Amém. Então, um beijo para todos. Consagra-te.